Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos segue. É de conexão, mais uma vez, fazendo conexão com os empresários e empreendedores de nossa região. E hoje, nós temos a oportunidade de ouvir a história de Júnior. Ele, até os 19 anos, morava na roça, mas ele já é um empreendedor solidificado no nosso mercado aqui em Presidente Prudente e região. Então, quero apresentar para você, Júnior. Se apresente ao pessoal de casa, por favor. Olá, galera. Tudo bem? Meu nome é Júnior Jubilatos, tenho 36 anos, sou proprietário do Charolas Bar e Conveniência. Muito bem. E hoje, pessoal, nós vamos entender como que ele chegou a montar o empreendimento o Charola. Você está vendo aí, ó, muitas porções. Olha só, a panceta de porco, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Tá ok? Se você tem um serviço, um produto, quer divulgar nas redes sociais, dá uma olhada e entre em contato com o nosso patrocinador, a Vinco Agência. Entra em contato com eles e eles vão providenciar aquilo que você precisa fazer para que o seu produto, seu serviço, sua expertise seja anunciado no mundo digital. Caso contrário, você está deixando dinheiro na mesa. E para você que quer construir ou reformar seu imóvel, sua casa, não tem ninguém mais competente dentro de Presidente Prudente do que apontar o material de construção. Vai lá, toma um café com o seu Jair, a dona Cida, com o Júnior ou a dona Fernanda, e você vai fazer um orçamento justo e ali um pessoal comprometido que vai atender da melhor maneira possível. Simbora então fazendo conexão. Júnior, muito obrigado mais uma vez. Você está podendo participar e contar a tua história de empreendedorismo aqui conosco. E quais foram as suas primeiras experiências? Porque até os 19 anos você morava no sítio, é isso, né, Júnior? Sim, trabalhava meu pai e minha mãe, né? São pessoas criadas, nascidas no sítio, né? Vivem até hoje, né? E eu até meus 19 anos estive por lá. Ah, tá. Depois a gente Sim. trilhou um caminho aí. Depois que você levava uma vida normal ali no sítio, né, Júnior? Normal, como todas as pessoas Sim. naturalmente. E aí você sai do sítio. Você vai para onde? Eu saí de lá, eu fui para Sorocaba. Sorocaba, uma cidade grande, hein? Grande. É grande, Sorocaba. né? E você foi fazer o quê? Trabalhar lá, é lógico, né? Trabalhar. Mas no que especificamente, mais ou menos, você fazia? Eu trabalhava numa empresa lá, no ramo do segmento de energia eólica. Ah, legal, cara. A gente trabalhava lá, a empresa confeccionava aquelas hélice, pá, Sei, sei. para gerar aqueles cataventos gigantes. Sim, é grande aquelas hélices, né? Grandes. Lá a gente trabalhava com 4 modelos desse equipamento, né? Entendi. Tinha de 32 metros, 37 metros, 49 metros e 60 metros. Meu Deus do céu, é grande. Era grande. Aí você ficou ali. E você teve algum choque? Porque a pessoa que mora no sítio tem uma maneira de ver o mundo. Sim. De repente você foi pra uma cidade grande, trabalhar numa fábrica. Teve algum tipo de adversidade, choque, espanto? Se adaptou bem? Primeiramente a gente, né, criado aqui no interior, no sítio, né, que vem de origem humilde e tal, a gente sempre tem uma criação de princípios, né? Sim, é. A gente tem uma criação de respeito ao próximo, né? E uma das grandes coisas que eu deparei lá foi essa situação do pessoal não considerar muito esses princípios, entende? Trabalhava numa empresa de mais de 5 mil colaboradores, mais de 5 mil funcionários. Meu Deus do céu. E um querendo passar por cima do outro, aquela loucura. Então foi uma das coisas que eu não consegui muito absorver. Eu entendo como que é. Entende? Mas foi uma experiência boa. Com certeza. Conhecimento, aprendizado. Fiquei 2 anos por lá, não me adaptei, né? Era uma empresa que oferecia muitas oportunidades. Talvez se eu tivesse continuado por lá, tinha trilhado um belo caminho também, mas entendi. As raízes me chamou de volta. Tá certo. Aí você volta. Retorno de novo. Aí que você vai fazer o que quando você retorna? Então, bem interessante essa pergunta aí. No meu retorno, o dia que eu residi, que eu voltei de volta pra cá, cheguei, né? Na minha cidade de Presidente Bernardes, que eu residia lá. Sim. Parei para abastecer meu carro ali no posto ali central ali do seu Zé Carlos Oliva ali, que todo mundo conhece ali, né? Sim. E ele, como conhece minha família desde sempre, e minha família também é cliente lá, eles é amigo, conversa, a gente batendo um papo ali. Já de imediato ele já me fez um convite para trabalhar com ele lá. Então eu acabei de chegar e já
Legal. Não fiquei nem desempregado. Você foi trabalhar frentista. Trabalhei lá com o Zé durante 5 anos. 5 anos você ficou ali. 5 anos. Então tá. Que momento, não sei se era ali ou não, ou depois, essa pegada empreendedora já estava dentro de você? Já tinha? Como que era? Eu sempre tinha uma vontade de empreender alguma coisa, entende? De crescer em alguma área. Então, assim, eu sempre trabalhando ali, sempre eu ficava com aquele pensamento, eu tenho que tentar alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. De imediato, na época, eu sempre gosto muito da parte da área do áudio. Sim. Parte de som para carro, essas coisas, automotivo. E eu trabalhando lá, como era um lugar comercial ali, todo mundo se conhece e tal, eu comecei a fazer pequenos negócios. Pequenas compras, pequenas vendas ali nessa área. A área do som. Do som. Isso. Como que você fazia assim? Tinha um amigo, de repente, ele tava apertado, precisando vender alguma coisa, eu achava que aquilo ali era daria para mim investir e ganhar algum dinheiro em cima na revenda, eu comprava, revendia. E fui, através disso, intermediando alto-falante, som, de um modo geral. Alto-falante, amplificadores. Mas você já conhecia essa área para estar... Não. Sabia que tinha um mercado? Gostava, mas não tinha um certo conhecimento total de manuseio, né? Mas daí a gente foi buscando, né? Foi correndo atrás, até que eu resolvi me desligar do posto. Eu, na época, eu tinha recebido um convite de uns amigos que trabalhavam nessa área, mexiam na área, eles confeccionavam, produziam alto-falantes. E eu já tinha uma parceria com eles, né? Entendi. E como eu trabalhava lá e finais de semanas eu viajava bastante para eventos, essas coisas, eu já não estava dando para conciliar as duas coisas. Ah, tá. Então quer dizer que enquanto você estava trabalhando lá no posto, você começou a fazer os rolinhos, depois você começou a fazer evento também? Sim, porque essa fábrica de alto-falantes que eu utilizava, que eu usava no meu carro e representava que eu tinha um equipamento montado no carro. A gente usava para eventos, usava para campeonatos, essas coisas. Então eu representava eles. Então finais de semanas era quando ocorriam os eventos, né, as feiras. Então a gente viajava bastante. Esses eventos, Júnior, que você participava, só para mim entender, o pessoal de casa também. Sim. Você fala do som automotivo. Isso. É chamado aqueles batidão que fala, que vai reúne saveiro, um monte de carro. Exatamente, o famoso pancadão, né? É que assim, dentro do segmento há várias áreas, né? Há várias áreas de competição, não é só destinada a uma área. Tem bastante categorias, né? Entendi. Mas a gente defendia aí o pancadão. Pancadão? Exatamente. O famoso pancadão. Que área que você tinha que fazer uma área aberta, em outras palavras? Sítio, alguma coisa, para fazer esses demonstração? Hoje, nos dias de hoje, essa parte do áudio, né, do som, ele tomou uma proporção muito gigante, né? Os equipamentos são muito fortes, muito grandes, então assim, eles incomodam. Entendi. Então, assim, hoje, para organizar um evento dentro de uma área dessa, dentro de uma coisa, você tem que tirar a licença, tirar o alvará, destinar uma área um pouco destinada fora da cidade também, porque acaba incomodando vizinhos, né? Naquela época não, era próximo da cidade mesmo, na cidade ou não? Naquela época era um pouco mais flexível, né? Sim. Fazia dentro de cidade, já tinha problemas, né? Porque os equipamentos já eram fortes. Mas hoje está um pouquinho pior já ainda, né? Um pouquinho mais restrito. Até que está praticamente quase zerado os eventos nesse segmento na nossa região. Entendi. Até mesmo. Até então você não pensava em charolas. Você... Não. Aí dessa parte aí, né, eu fui para essa fábrica, fiquei por 3 anos lá com esses amigos, veio não dar certo. Na área do áudio, do som. Aí, você representava, fazia evento e trabalhava com eles, para eles? Durante a semana a gente trabalhava internamente dentro da fábrica. Sim. Produção ali e tal. E nos finais de semana, chegava na sexta-feira aí ou no sábado, a gente saía de viagem e retornava na segunda ou na terça. De volta. Quanto tempo você ficou, então, nesse empreendimento? Eu fiquei nessa parte do empreendimento da fábrica, eu fiquei com eles 3 anos. Eu fiquei 2 anos conciliando com o serviço na época que eu ainda trabalhava no posto lá com o Zé. Certo. E 1 ano interinamente com eles lá. Ah, entendi. Aí foi quando não deu mais certo. Aí nessa época quando eu trabalhava lá, eu tinha um parceiro, um amigo que trabalhava junto.
Aí a gente decidiu, a gente saiu e decidimos abrir uma loja. Uma loja. E a gente ficou de sócio por 7 anos. Essa loja do quê? Loja de som e acessórios. para então automóvel. era montar som no carro. Isso, daí a gente foi empreender entendi. o nosso negócio. Entendi. Largamos de trabalhar Sim. para terceiros e fomos empreender o nosso negócio. Seu negócio. Foi Aí quando a vocês- gente abriu a loja. Aí vocês ficaram 7 anos com essa loja. Ficamos 7 anos. 7 Fiquei anos. até 2019 com ele. 2019. Até 2019. Entendi. Foi quando. Aí a gente decidiu cada um seguir Seguiu o seu... o seu caminho e eu Entendi. parti para outra área também. Tá, e aí foi uma outra área antes do Não. restaurante ou agora já entra no Charolas? Entra no Charolas. Tá, 2019 até então. 2019, né, de 2013 até 2019 eu tive a loja física, Entendi. né? A gente foi competidor profissional, defendemos algumas marcas aí renomadas aí do mercado, Legal, tivemos várias parcerias, foi uma trajetória de bastante sucesso, graças a Deus, legal, onde tivemos várias conquistas. certo. Aí bacana, Júnior, aí você montou sua loja, depois de 7 anos, um sócio vai para um lado e vai para o outro. Sim, É nesse momento que aparece a conveniência? sim, A eu lanchonete? sempre dizia, né, até conversando com a minha esposa, ou até com amigos, que eu falava, se uma hora essa parte não desse mais certo do áudio, né, do som, e eu ia empreender na parte alimentícia. Eu ia abrir alguma coisa, um barzinho, uma lanchonete, alguma coisa. Não estava definido o que seria, mas não era... estava definido o que era, não tinha nome, não tinha nada. Era apenas um projeto mais ou menos dentro da área, mas não Tá. tinha formato, não tinha nada. Era bem cru. Se for em 2019 que você saiu lá do seu último empreendimento, Sim. aí logo em seguida, então, você partiu pro lado do Logo em conveniência? seguida, eu encerrei em maio de 2019 Certo. a minha trajetória, o meu segmento na parte do áudio, né, com a loja física. Quando foi no dia 1º de setembro, eu inaugurei o Charolas. Tá. Praticamente 3 ou 4 meses, uns 4 meses após o encerramento, eu já... Entendi. Foi o tempo de eu encontrar um lugar, fazer reformas, né, adaptar Entendi. o lugar e começar as atividades. Abrir... Ele já tinha esse formato que tem hoje ou você abriu de um outro formato? Não, ele tinha um formato menor, né? Qual que era a ideia A ideia inicial? inicial, quando eu abri o Charolas, ele era para ser uma lanchonete diária, né? Ali durante o dia, lanche, sanduíches, salgados, né? Um máximo aí, um horário de funcionamento até às 20 horas. Entendi. Mas Essa era a ideia inicial. inicialmente a minha ideia era essa. Só que o negócio tomou um outro formato. Que formato que tomou, por quê? O que você sentiu que você precisou adaptar ali? Devido a essa situação aí, essa danada aí. Passou a foto aí agora. A panceta. A panceta. Por que você fala, Júnior? Quando eu apresentei ela para alguns amigos, que eu servi ela para alguns amigos, a identificação dela com o público foi imediata. Caiu Olha no- ela aí, ó, coisa linda, olha. Ela ganhou no gosto da galera. E através dela eu vim agregando mais algumas outras coisas, foi dando certo. Mas você já sabia, o Júnior, fazer esse tipo de prato? Eu fazia, assim, eu Porção. sempre gostei de cozinhar, né? Sempre? Sempre. Ah, Sempre no churrasco entre amigos, família, essas coisas, eu sempre tomava meio à frente ali legal. para cuidar do churrasco ali, do preparo ali. Então Sempre é uma coisa que você já gosta. gosto muito. Então fica Bastante. fácil. Fica. É prazeroso quando Sim. você faz um negócio que o pessoal... Pô, que negócio da hora, tal, não é, É Júnior? uma área que eu me identifico e que eu consigo dominar bem, entende? Legal. Aí você apresentou para alguns amigos Sim. e aí... Comecei a servir. Ali, ó, tem um prato, aí o boca a boca foi correndo, falando. um provou, falou para um outro amigo, trouxe um outro amigo, e foi virando uma novidade. Dentro de 30 dias, eu já tive que fazer algumas alterações. Então aquela ideia inicial de abrir e ficar até 21, 22 Foi por horas. água abaixo. Legal. Foi por água Mas foi abaixo. pro lado bom, né? Um lado bom. Lado bom. Então tá, aí você começa a embalar o Charolas ali. Charola na parte de... Outubro, novembro. Final de ano. Foi embalando, crescendo. Só que aí chegou logo em 2020. Em março, quando a gente tava... Meu Deus, nem me fala. Que nem um avião decolando ali, É. em plena decolagem. Ele tinha saído uns 100 metros do chão. Imagino. Chegou ela, Puxa pandemia. vida. O Júnior,
Legal, é importante a gente abordar isso, porque Sim, muitas pessoas desistem por outros motivos. E a sim, pandemia pegou todo mundo, inclusive você que tinha acabado de abrir ali em setembro, sim. né? Tava Setembro, iniciando. outubro, novembro, dezembro, 6, 7 meses, você já estava recebendo esse golpe também. Tava, como se diz, tava caminhando ali, né? Não tinha nem, né? Como todo mundo sabe, como qualquer empreendedor, pessoa que vai abrir um negócio, sabe que é muito pouco tempo para solidificar um negócio no mercado, né? 6 meses. Né? Ou as estatísticas aí de qualquer Sim, planejamento é acima de 1 ano e meio aí, a 2 anos. verdade. Ô, Júnior, mas tá, bacana. Chegou, não teve jeito, afetou todo mundo. Você tá com o seu negócio decolando. E agora, primeira reação sua? O que que você ajustou? O que que você fez? Primeiramente, eu peguei, eu tive que sentar, né? Colocar, esfriar a cabeça ali, pensar. Primeira atitude foi quando, né, saiu o primeiro decreto de 30 dias, foi, se eu não estiver enganado. Foi. E eu estava começando, eu tive que conversar com meus colaboradores ali que eu estava tentando, tava ainda montando a equipe, né? Porque Entendi. para mim era tudo muito novo, não sabia se aquele movimento, É, aquela situação era momentânea ou era uma situação mesmo de crescimento que certo. então assim, estava ainda modelando, vendo, né, a Sim. situação. Então, os que estavam comigo na época, eu sentei, conversei com eles, falei, galera, vai acontecer isso daí, infelizmente a gente vai ter que dar uma pausa aí. Aí ficou somente eu e minha mulher. Olha só. Você já estava mais ou menos com quantos ajudante, colaborador ali? Nessa época aí eu já estava mais ou menos com 5 ou 6 Olha só. colaboradores. Tem que chegar. Mas você afetou todo mundo e É, não tinha jeito que foi também, no né? início. Isso. Aí ficou você e seu esposo, né? Ficou eu e minha esposa. Tá. Somente eu e ela. Ela falou, o que a gente vai fazer? Eu falei, não, vamos. Como não pode abrir, e todo mundo assustado, né? Se falava, se pegar aberto, é uma multa altíssima, Cada fecha, um falava vai uma caçar o coisa. alvará, perde o alvará de funcionamento. Então, assim, É, a gente teve que respeitar, né? é. Então, assim, tivemos que respeitar. Mas sempre pensando, mas o que a gente vai para suprir o orçamento ali, para Sim, complementar, como que vai fazer para pagar as contas, né? Porque as contas não pararam, né? exato. Pararam somente a parte da gente trabalhar ali, mas as contas, elas Verdade. continuaram, aluguel e conta de, né? As contas ali mensais, né? Então, aí foi aonde que a gente começou. Eu falei, a gente não tinha o delivery, não é? Ah, Até você não então? tinha. Não tinha. E Aí de imediato já abriu o delivery. de imediato. De imediato. Eu já É, fiz um anúncio, um postzinho ali nas sim, redes sociais, ali a gente já iniciamos já com o delivery, né? entendi. Até mesmo na época, né, para sentir ali, para ver como que era, até eu que era Muita gente teve até que. mesmo era eu mesmo que entregava. Era, né, Ju? Ela ficava produzindo ou eu ali ajudava, na hora que Sei. terminava eu já ia, ela ficava ali preparando já a seguinte, voltava. Só que daí no período aí mais ou menos de 25 dias já não dava para mim e ela ficar sozinha. Ah, já teve que Aí eu já tive contratar alguém para ajudar, alguma coisa. aí eu peguei, na época meu irmão veio, me ajudava fim de semana, meu irmão, minha cunhada. Hum, Aí a gente foi pegando as pessoas mais próximas, esses até que eram colaboradores que estavam parados. A gente se combinou, eu vinha, sim, falava, ó, o dia que dá para trabalhar, eu pago a diária, o dia que não dá. Fomos se ajudando, né? sim. Foi uma situação ali de um se ajudar o outro, né? Porque É, isso é interessante. não tinha um fim, não tinha uma visão. No É, entanto, a tudo pandemia aí incerto. durou 2 anos, né? É, Passaram 2 anos. Se a gente não tivesse ali se movimentado, inventado, inovado, imagina. a gente tinha quebrado. É, Infelizmente, não tinha aguentado. Mesmo fazendo tudo que a gente fez, ainda teve algumas consequências. Imagine se não tivesse feito nada. exato. Mas era o que tinha que fazer. Aí você começou no delivery, logo você já teve que contratar alguém para ajudar ali. Você... Sim, fomos se ajeitando. Aí começou a ter as tréguas, né? Sim. Ah, Flexibiliza um um pouco. pouco, tal. Foi, aí chegou o final do ano, né? Próximo final de ano. Aí conseguiu abrir novamente. Se eu não estiver enganado, acho que o próximo final de ano era ano eleitoral. É, tinha um negócio desse mesmo. Aí Tinha. conseguimos trabalhar de agosto até dezembro, início de Foi. dezembro, quando passou a campanha. Aí Os homens têm a caneta, os homens foi decidem onde que eu tudo. aproveitei. Onde que deu para aproveitar bastante, absorveu. Daí foi onde que a gente teve um pico aí que crescemos bastante.
Entende? Tivemos que arrumar mais colaboradores, tivemos que ampliar, porque já não. Legal. Todo mundo, você conhece lá, o espaço não é muito grande, né? O salão lá tal, e como eu tenho a parte de conveniência agregada, Sim. tomam algum espaço, né? Eu tive que tomar algumas providências. Foi onde que eu abri a área externa lá fora. Logo depois veio o mezanino lá em cima, o deck lá, para poder ir no absorvendo e tendo espaço para estar recepcionando a galera. Só que daí chega dezembro de novo, fecha de novo. Puxa, foi. Entra janeiro, aí vem mais rígido ainda, que foi de janeiro de 2021 até agosto. 6 meses direto. Rapaz, ali judiou de muita gente. Aí sofremos, hein? Muita gente. Nesse período aí, que você acabou de falar que foi o período que travou o mês 2021 ali, Júnior, Sim. Você ficou praticamente no delivery? Fiquei praticamente no delivery. Ali se virando, inovando, fazendo entregas, inventando. Comecei a fazer entrega até na região. Mas Regente. Muitas vezes fui lá até mesmo em Bernardes, Machado. E inovando. Então, de certa forma, esse pessoal de fora ficou sabendo do seu produto, do seu negócio? Ficou, graças a Deus. Principalmente, né, a minha cidade lá, né? O Presidente Bernardes, o pessoal prestigia a gente bastante, né? Diariamente, se você for no Charolas, você vai encontrar o pessoal de alguém lá. de Bernardes, você vai encontrar lá. Que legal. Então, é uma coisa que eu agradeço muito de coração mesmo, o pessoal que prestigia a gente, né? Porque... Não, tem que agradecer cliente, um vai indicando o outro. O pessoal se sai de lá, se destina, vem até nós aí prestigiar, então é uma coisa que eu fico muito grato a todos. Entende? Ô, Júnior, ali, ó, eu tô vendo que além dessa panceta de porco, sim, eu vi vários tipos de porções ali. Aí, ó, inclusive essa mesa aí, ó. Olha que espetáculo de mesa. Bonita, né? Olha só, gente. Deus me livre. Mas é uma situação que a gente faz para confraternizações, aniversários, reuniões de empresas, né? Pessoal, né? Liga que vem até a gente, né? Ah, você faz esse modelo também? Faço esse tipo de trabalho por exemplo, tem uma confraternização, 10 pessoas, 15 pessoas. Sim. Eu monto, aí você monta. A pessoa liga, entra em contato, né? Eu passo sugestões de cardápio, né? Até mesmo sugestões de valores aqui que caibam, que agrega ali a situação deles. Você faz um levantamento também. Faço Quantas pessoas vêm? Sim. Quantas pessoas vão vir, né? Peço ali mais ou menos, talvez eles até falam assim, a gente de repente alguma verba da empresa, do lugar ali que vai ceder para estar fazendo isso, né? Para ver se está encaixando dentro do orçamento da pessoa, né? Então a gente faz bem detalhado justamente para estar fechando. Legal. Agora mesmo, no momento que está em andamento, a gente tem uma promoção bem bacana lá. Que é o aniversário legal no Charolas, né? Como que funciona? Consumações acima de R$300 na mesa, a gente presenteia o aniversariante com um bolo. Olha só que legal. Então é fácil participar. Muito bacana. Já é um incentivo. Sim. O regulamento é fácil, entende? O pessoal que acompanha o Instagram lá tem o post lá, tem o regulamento lá. Avisar um dia com antecedência, apresentar RG ou CPF do aniversariante, né, para comprovar o aniversário. Certo. Faz um agendamento com um dia de antecedência. O pessoal já está participando já da nossa promoção. Então, acima de R$300 aí, se consumir na mesa, aí ganha o direito... A gente presenteia o aniversário com bolo. Isso. Pô, legal a iniciativa, uma promoção, parece que não. Porque também o cara não vai se preocupar com... Você entrega na mesa pronto. Fritinho, assadinho, montadinho, tudo. E nessa mesa aí a gente monta na seguinte sugestão. De repente você vai lá com 20, 30 pessoas, né? Então, para todo mundo comer por igual, todo mundo saborear ali, tá se servindo por igual, a gente monta... essa mesa aí no formato de self-service, né? Pô, que legal. Monta ela paralela ali, a pessoa se levanta, ela passa ali perante a mesa, pega ela pega o que ela interessar ela, ó. Então, assim, é uma forma de todo mundo ali, né, se servir por igual ali. E talvez a pessoa tá acanhada, eu queria comer um pedaço daquela panceta, tá lá na outra ponta. Sim. Fica, né, com vergonha, depois sai de lá e fala, eu nem comi, né? Acontece também. muito isso, não acontece? Né? Então a gente monta já dessa forma aí, que a pessoa se levanta, se dirige até a mesa ali, se serve, pega à vontade o que ela quer, o que ela não quer. Se faltar alguma coisa, a gente vai lá, complementa. Então o pessoal gosta bastante desse modo aí que a gente... Até a gente tem muitas perguntas no Instagram, no WhatsApp, né? Se a gente trabalha com self-service, né? Entendi. Ao público, né? Eu já até pensei nessa ideia, mas devido à minha situação de local,
ela priva de eu tomar essa iniciativa, né? Entendi. Porque minha às área é vezes... maior, minha área é aberta lá fora. Então fica um pouco de. Pra mim controlar, fica um pouco fora ali do meu alcance. Mas a gente tem intenção. Legal. Eu vi também nos dos cardápios Sim. ali, Júnior, que você. Mocotó, você faz caldo de mocotó, alguma coisa? O nosso cardápio lá é bem amplo, né? Ah, Eu estipulei um cardápio lá pra você ir lá sentar e não sair de lá sem comer nada. Você tem que comer pelo menos alguma coisa, você tem que provar. entendi. A gente tem a parte de porções, espetinhos, lanches, pastel, caldos, né? Então, Bem completo, bem então. completo. Bem completo. Bem completo. É justamente, de repente, você vai lá, como é um ambiente bem familiar, de repente você vai lá, tem um filho pequeno, alguma coisa, o pai fala, pai, eu queria comer um pastel. Mas você fala, pô, mas filho, aqui é porção, é espetinho. Tem... também, verdade. Aí eu já pensei isso já para atender todo mundo, entende? Para você não ter aquela preocupação, falar, pô, vou ter que levantar, pegar o carro e ir ali na rua de cima buscar um pastel para essa criança, senão não vai me dar sossego. Então tem. Se quiser um pastel tem, se quiser um hot dog, um lanche tem, se quiser um caldo tem. Isso é legal. Então a gente tem para atender todos os gostos. Ô, Júnior, mas olha só que interessante. Quando nós batemos o papo aqui com todos o pessoal daqui, do Empreendedores, nem toda trajetória, nem toda não, a grande maioria, 90 e poucos por cento das trajetórias dos empreendedores não é mil maravilha. Não. Tem um precalço no meio. Você já falou de uma aí que afetou todos nós aí. Sim. Tem algum outro episódio que você falou, se puxa vida, essa também doeu, essa pancada doeu? Ou é difícil lidar com isso? Cara, é assim, né? A dica fica aí para quem for querer empreender e tal. Muitas vezes a pessoa que ela tá de fora, ela fica ali te monitorando, te olhando, talvez ela fica só captando as maravilhas, né? Sim. Fica assim, não, de repente trabalhar por conta, aí vamos supor, eu vou ganhar mais dinheiro e tal. Não, ela tem as suas responsabilidades. Né? Ela assim, é bom, mas tem as suas responsabilidades. E você tem que ter uma maturidade, um psicológico centrado, porque senão você coloca tudo a perder, né? Na verdade. Né? Principalmente que nem, por exemplo, na minha área. Eu vim de uma área e migrei para outra. Mudou totalmente a minha rotina. Sim. Minha vida social, mudou tudo. Né? É verdade. Então, se você não tiver um equilíbrio ali, não tiver um psicológico para absorver isso, você abandona rapidão. Entende? O que um dono de restaurante de conveniência assim que serve à noite ele abre mão, mais ou menos? Principalmente assim. Vida social. Vida social. Vida social. Vamos supor ali, no meu caso, de segunda a sábado, uma reunião de família, um jantar ali com um amigo, um churrasquinho, uma pizza ali à noite ali, ela não existe mais. Não existe, né? Não. Você está concentrado, tem que abrir o seu negócio. Exatamente. Né? Se ali o dia que eu tenho ali de lazer meu é no domingo, que é a folga já do pessoal, e a minha folga junto ali. Então é um dia que eu deixo, que eu saio, que eu vou visitar parentes, que eu vou na casa do meu pai, né, na casa da minha sogra, a gente vai um churrasco, uma reunião. Bom, agora, tirando isso, eu já não consigo participar de nada, né? E tem muitas pessoas que não conseguem absorver isso, né? É verdade. Não conseguem absorver esse lado, né? É que nem eu sempre falo, eu tenho bastante amigos, até pessoas que chegam, conversando no particular, falam, Júnior, tô pensando em abrir um negócio, o que você acha e tal? É a dica que eu dou para todos sempre. Planejamento. Vá ali, pega a esposa ali, quem vai participar, filho, quem vai estar agregado ao negócio ali, senta, pega um caderno, faz uns 5 rascunhos, simula umas 5 situações ali de empreendimento ali, vai colocando todos os empecilhos que pode existir. Pode acontecer, Aí você analisa se aquilo você vai conseguir absorver para você. Verdade. Né? Porque de repente você vai lá pegar né? É a história de todo empreendedor. Talvez é economias de uma vida toda, é um sacrifício ali, um empréstimo, uma coisa. De repente você vai lá e emprega o seu dinheiro numa situação e de repente depois você não se identifica, você coloca tudo a perder. É verdade. Só te sobra dívidas. Né? Ou simplesmente economias que você juntou, guardou ali uma vida toda, ela vai pelo ralo. Né? Porque você acaba desistindo, né? Isso. Desistiu, você tem 2 opções. Ou vender, ou recolher todos os equipamentos, se for, nem no meu caso lá, que eu investi, e colocar num barracão aí e começar a vender. É verdade. Entende? Então é uma situação que tem que se pensar, porque
Não é só no meu segmento, em todo segmento tem as suas dificuldades. É que nem eu falo, você vai ter problemas em tudo, vai ter problemas com colaboradores, você vai ter problemas financeiros de repente. Nunca vai ser uma coisa linear, nunca vai ser uma situação ali tranquila, entende? Sempre vai ter seus altos e baixos. Mas eu vou falar uma coisa para você. Vamos supor assim, no seu segmento, hoje, chega um rapaz que recebeu uma indenização ou vendeu um negócio lá, sobrou de herança, alguma coisa, tá com dinheiro, ele quer fazer alguma coisa, ele quer investir. Sim. Aí ele olha pro seu negócio, Charolas, que já tá estabelecido, aí ele é seu amigo. Sim. Júnior, tô pensando em abrir uma lanchonete igual a sua. Só que não é aqui não, é lá no interior do Maranhão, Paraná, Mato Grosso, não sei. Cara, que orientação, que conselho você daria para mim não errar ao menos? O que você falaria para essa pessoa? Dedicação. Dedicação. Tudo se resume a dedicação. Se simplesmente você pensa que você vai chegar lá, vai abrir, vai ganhar dinheiro e vai ficar sentado lá em casa no celular só vendo o dinheiro cair na conta bancária, você vai se enganar. É o primeiro passo. Entende? Verdade. Você vai ter que ser uma pessoa presente. Que nem eu, lá no meu negócio, eu e minha esposa somos umas... Eu sempre falo até para os colaboradores que chegam lá, eles têm uns que ficam até admirados. Eles falam, nossa, vocês participam, né? Vocês fazem, né? Eu falo, eu não sou aquele patrão Nutella, não, que chegou, investiu e nem passa para ver como que tá a situação. A gente é presente, a gente faz. Mesmo porque muitas pessoas vai lá por causa do prato, lá, e de repente... É o que eu sempre digo, né? Você pega aqui Prudente. Eu não sei te dizer, mas tem muitos lugares. Tem muitos bares, muitos restaurantes. Tem bastante. Muitas lanchonetes. Não sei dizer um número correto para você, mas eu sei que passa da casa de milhar. Né? Que tem. Bastante. Então, para uma pessoa, vamos supor assim, ó, vamos fazer simplesmente, um pessoal que nem, por exemplo, sair lá de Bernardes, vinha andar 30 quilômetros, 30 e poucos quilômetros, gastar combustível, tempo, para vir até a mim comer alguma coisa, eu tenho que ter um diferencial. Sim. Tem que fazer uma coisa bacana, uma coisa agradável. Porque senão não é compensável. Para mim, fazer uma pessoa sair lá do outro lado da cidade, vir até a mim, sentar, gastar para simplesmente vai falar assim, não, ali na esquina de casa tem um lugarzinho, vamos comer ali mesmo. Verdade. Então, lá eu priorizo muito o meu padrão de qualidade, entende? Eu sou presente porque eu priorizo muito. Não sou o perfeito. Uma hora ou outra pode ir. Porque, assim, o principal problema também é de você crescer, é também você manter o padrão de qualidade. Exato. Eu mesmo confesso que muitas vezes nesse decorrer desses 4 anos, teve os deslizes de se perder ali em alguma coisa, mas eu sempre procuro ter a humildade de voltar, correr atrás, dar um pós-venda para o meu cliente, né? Porque eu sempre falo assim que existe 2 tipos de clientes. Existe aquele cliente, se você, vamos supor, no delivery, ele vai lá, compra uma coisa, você encaminha para ele, chegou lá, se tiver horrível, ele vai ligar, ele vai acabar com você, ele vai te destruir, ele vai te falar um monte de coisa. Eu tô pagando, você me mandou essa coisa aqui horrível, esse negócio, vai te falar um monte. E existe aquele cliente e simplesmente, se ele não gostou, ele vai embrulhar tudo, vai jogar no lixo, vai ligar em outro lugar, vai pedir, e ele nunca mais vai pensar em você. Entende? Então, eu tomo muito esse cuidado lá. Entende? Eu priorizo muito os meus clientes, entende? É que nem eu falo, de repente alguém até tá assistindo e fala assim, aconteceu alguma coisinha comigo e tal. Pode acontecer, a gente tá ali no dia a dia, então a gente não é perfeito. Não. Mas eu sempre, quando acontece alguma coisa, eu procuro reparar. A diferença é essa, né? Se preocupar. Uma vez quando aconteceu uma situação bem inusitado, que depois até de um dia ou 2, a pessoa ligou, eu não me lembro, não me recordo, se a pessoa ligou ou se a pessoa foi até nós. Ele pediu no delivery e foi até nós. Aconteceu o seguinte, eu tinha mandado, como meu carro-chefe lá é a panceta, é o prato mais pedido, eu tinha encaminhado para uma pessoa, ele tinha pedido um kit panceta e um kit tilápia com batata fritas. Só que a panceta, como a gente compra, vem direto do frigorífico, ela não é padronizado um padrão de qualidade só, ela vem variável. Tem uma que é mais gordinha, tem uma que é mais magrinha, entende? Então, sempre, é que nem eu falo, na questão do preparo, na questão do manuseio, você tem que ter todo um cuidado.
De repente eu pego uma peça que é mais gorda, de repente na hora que eu vou fracionar ela para fazer a porção, de repente eu tenho que intercalar ela com uma peça mais magra. Sim, Pegar uma é fatia verdade. de uma mais gorda, uma fatia de uma É. mais magra, para ficar uma porção ali equilibrada. Sim. E teve uma certa época que eu comecei a soltar algumas coisas na mão de alguns colaboradores que me ajudavam, para eles até mesmo tentar formar profissionais que eu possa confiar, né, para poder fazer. E aconteceu alguns deslizes disso daí. Aí eu mandei essa porção pro cara, a pessoa me ligou e falou, Júnior, essa porção você mandou tá muito gorda, cara, só tem gordura. Tô com os familiares aqui, passei até vergonha, né? Aí eu falei, Ciclano, o seu José aí, fica tranquilo, não tem problema. Tira uma foto, manda aí pra mim. Tirou, viu, eu vi que tava meio gordinha e tal. Eu falei, faz o seguinte, embala tudo aí. Não, mas o que você vai fazer? Eu falei, não, me dá 20 minutos. Fui lá, peguei. O problema tava na panceta. Mas como ele tinha pedido a tilápia, ele tinha pedido E a a batata, eu já tive a noção que ia estar tudo frio, que ia estar tudo gelado, porque ele abriu, principalmente batata, né? Sim, é. Batata no delivery, né? Já não sai 100%, né? Porque ela murcha e tal. Verdade. Então o que eu fiz? Eu produzi tudo de novo e mandei pra ele. Na hora que chegou lá pra trocar, aí ele falou pro entregador, falou, não, é só passar. Ele falou, não, ele mandou tudo e mandou recolher tudo. Aí tá, passou, não passou. Depois, um dia ou outro, ele fez questão de ir lá na loja elogiar. Falou, cara, você tá de parabéns pelo seu pós-venda. E ele reconheceu que ele falou, virou todo cliente. mundo é. Exatamente, que não falo. Eu não sou perfeito, vou errar. E vou continuar. E se eu ficar com o negócio mais 5 ou 10 anos, vai acontecer momentos que vai ter erros. Mas nada do Mas que você o legal reparar. é isso. Reparar, dar atenção pro cliente, entende? Então, eu sempre falo lá para meus colaboradores, quando eu vou contratar alguém para me ajudar, principalmente cozinha. Falo, gente, quando vocês vão produzir, vocês vão pôr a mão para fazer alguma coisa, vocês façam como se fosse para vocês. Sim. Como se fosse vocês que fossem ingerir aquele alimento ali, ó. Entende? Não é porque é um terceiro, vai desse jeito, né? Porque assim, é complicado lá. Júlio, mas ó, você falou aí, eu fui uma vez, eu tive o privilégio de ir num restaurante legal aqui em Prudente, tá? Renome, não dá pra ir todo final de semana não, só burguês mesmo. Sim. Mas eu fui com minha esposa lá, e aí o que acontece? Nós pedimos um suco lá, um refri. Sim. Aí beleza, aí um garçom demorou, porque tudo digital, coisa mais linda, sabe? Tudo moderno, né? Aí o que aconteceu? Passou meia hora, nada. Aí eu pedi pro outro, aí veio. Aí daqui a pouco aquele outro que eu tinha pedido veio de novo. Aí eu mandei cancelar o suco na hora que veio o prato, o outro suco que tinha pedido. Olha só, no final das contas, o que aconteceu? Aí eu falei, ó, vai dar BO lá na comanda. Na comanda. Tava lá marcada mais. Eu falei assim, ó, isso aqui foi cancelado, isso aqui foi cancelado. Então assim, só pra pontuar, todo mundo vai errar. Vai errar. É perfeito. Vai errar. E principalmente em demandas, que nem, por exemplo, graças a Deus, em finais de semana a gente lá é bem movimentado. De repente na praça lá tem 300, 400 pessoas para você atender. De repente existe o famoso dia de pico. Também. Então, o famoso dia de pico é o quê? De repente a gente tá lá a noite toda tranquilo. Você pisca os olhos e olha de repente para frente, chegou todo mundo de uma vez. Imagina. Todo mundo de uma vez. Imagina. Aí existe o quê? Tem aquelas pessoas que é compreensível. A gente tem que tomar o hábito que foi sentando, vai pela ordem, vai tirando pedidos. Mas coincide de trancar a cozinha lá, entra 50, 60 porções de uma vez lá. Como que vai fazer? Exato. Aí tem esse eu considero o famoso dia de pico, que demora lá de repente 1h30 até quase 2 horas para liberar a última. Mas por quê? Chegou todo mundo junto, não tem o que fazer, entende? E para conciliar também, às vezes, pedir delivery. Exatamente. Quando acontece isso, a primeira atitude que eu já faço se eu vi que trancou é cancelar o delivery. Eu já desligo o celular. Porque não tem o que fazer. Entendi. Não tem o que fazer. Entende? Você tá programado, você tem tudo certinho, mas se é a mesma coisa, você tá me entrevistando aqui. Não tem como você entrevistar mais 4 aqui. Não dá. Você vai ter que me entrevistar, sequência um por um. Então vai demorar, de repente, meia hora, 40 minutos, 1 hora, até o último 2 horas. O último vai ter que esperar 2 horas. Mas tem pessoas que não têm essa paciência, entende? Aí começa, né? Mas isso faz parte do negócio. Faz parte também, exatamente. Eu vou lá sempre, faço as cortesias da casa, atendo com atenção, né? Mas é que nem eu falo, nessa parte que nem você perguntou agora há pouco, para esse amigo que tem interesse. Esse cara que é. Exatamente.
Então eu falo assim, é um serviço bem trabalhoso. Eu mesmo lá trabalho em média de 15, 16 horas diário. Eu chego lá entre 10, 11 da manhã, saio de lá no mínimo 1 hora da manhã. Aí. Nesse período, eu tiro, de repente, 40 minutos à tarde, que eu vou tomar um banho para retornar e voltar. É o tempo que eu saio. Entende? Essa é sempre ali dentro. Sempre presente. Olhando. E Sempre não presente. é fácil, né? Até mesmo o final do ano passado e início do ano agora, até mesmo um primo meu, né, me convidou já umas 3 vezes para ir para a praia com ele, né? Hoje vamos para a praia. Eu falei, não dá. Mas por que você tem que arrumar um gerente, cara, pra pôr? Eu falei, esse cara não existe. Tá difícil, né, Esse cara não existe. É outro gargalo que vem vindo aí forte pela frente. Não existe. A mão de obra hoje, ela tá muito limitada, entende? As pessoas, elas estão muito limitadas, entende? Existe pessoas. Sim. Mas aquelas que querem se dedicar ou até mesmo aprender uma profissão, até mesmo... Por exemplo, eu tenho um pequeno negócio lá, mas eu preciso de uma cota mínima ali para me ajudar. De 4 a 5 pessoas diário, o mínimo. Preciso, que nem eu tenho lá 6 no momento. Fora eu e minha mulher. Eu preciso. Então, de repente, tem o serviço lá. Se a pessoa ela se dedica, é um serviço, como se eu falo, é rotineiro, ele não muda. Todo dia a mesma coisa. Você chega, atender pessoas, montar a praça, de repente, no final da noite, você vai lá fazer a limpeza, repor alguma coisa. É um serviço rotineiro, ele não muda. Só não aprimora ele quem não se identifica e não tá nem aí pra ele. Entende? Não é um serviço difícil. Mas até mesmo em outras áreas, eu sempre converso com amigos. Não, aí, então o pessoal tá sofrendo. O negócio tá meio complicado. Tá sofrendo, tá faltando mão de obra. É que nem eu sempre falo, né? Eu testo todo mundo. Tem hora que eu tenho pessoas mais jovens, tem hora que eu tenho pessoas mais velhas. De repente eu vejo... É que nem eu falo, eu não sou o perfeito, né? Mas o pouco de experiência que a gente tem, a gente tenta transmitir, passar, né? Sim. Pra ver se absorve ou até mesmo pega mais ou menos um ritmo ali pra aprender o trabalho e se dedicar, né? Pra ter uma visão, falar assim, não... Eu sempre fico observando, né? Talvez a pessoa tá ali trabalhando e fala, pô, mas eu vou ficar aqui nessa lanchonete, cara. Se eu ficar aqui 10 anos, eu vou ficar aqui, não sei o quê. A pessoa ela não se identifica que de repente é um lugar pequeno, mas de repente eu preciso de um braço direito, uma pessoa de confiança. E se eu ter essa pessoa, eu vou valorizar essa pessoa. Lógico. As pessoas, elas não... É que nem eu falo, as oportunidades, ela aparece, absorve quem quer. Entende? É que, ultimamente, os jovens, principalmente os jovens, eles só querem as coisas mais fáceis, né? E imediato também. Então, que nem eu sempre falo, um ditado que eu sempre carrego comigo, eu falo, não tem como a gente começar uma casa pelo telhado. A gente vai ter que começar pelo alicerce. Devagar. A gente vai ter que ir lá, cavucar, de repente a gente vai encontrar pedra, vai ter que cavucar, vai ter que fazer o alicerce, o baldrame, para levantar as paredes e, por fim, fazer a cobertura. Não adianta querer colocar o telhado primeiro, que nunca vai dar certo. Ela sempre vai cair. Exatamente. Entende? É o que eu muito vejo hoje nos jovens. Eles não querem, não tem aquela força de vontade de pegar uma oportunidade e lapidar ela. Eles querem agora. Mas você não acha, Júnior, que vai faltar? Já tá em alguns segmentos, você não acha muito profissional. Que vai faltar uma mão de obra qualificada aí? Vai. O que você muito, acha? Em todas as áreas vai faltar. Não é só na minha área, não. Em todas as áreas. Vai faltar na construção civil. Já tá faltando. Na parte mecânico, marceneiro. Esses serviços mais difíceis que eu falo assim, não. Serviços um pouco mais judiados, assim que eu falo. Sim. Que é um pouco mais esforçado, que nem um pedreiro, um pintor, que tem que trabalhar ali no sol quente, tem que, né? Um marceneiro, que ele tem que mexer com pó, que nem vai fazer uma mesa dessa daqui, ela não tem pronta assim, ela vem a madeira crua, tem que cortar, vai gerar pó. Essas coisas assim, o pessoal não quer mais se envolver, entende? Hoje, essa juventude aí, elas estão muito nessa parte... Você acha que vai chegar a... Eu creio que sim, mas eu quero saber a sua opinião. Sim. Interessante. Em que a mão de obra vai ficar tão valorizada como esses países aí, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Japão? Vai. Já tá ficando. A mão de obra que o cara vai ter que pagar caro para fazer. Eu acho que qualquer um de nós aqui já deparamos com alguma mão de obra aí que você já tá se assustando com ela. Entende? Você já tá se assustando com ela. Entende? Os valores. Entende? Então, assim, é que nem eu falo, as oportunidades estão aí. Mas o pessoal não tá meio que preguiçoso para absorver. Mas eu acho que isso vem muito da criação. Eu acho que vem muito de princípios. Não, sim. Entende? Que nem hoje,
Você pode pegar um jovem hoje que tá aí perdidão. Ele não, se você jogar pra ele assim, ó, se ele vir trabalhar com você hoje, se ele ganhar R$1.000 não vai dar. Se ele ganhar R$2.000 não vai dar. Se ele ganhar 10 mil, ele tem capacidade de torrar todos os 10 mil no mês e chegar talvez faltando uma semana para completar um mês, ele vai chegar e vai te pedir dinheiro ainda. Vai falar que não tem. Entende? Então é que nem eu falo, quando lá na minha época de moleque, lá atrás, quando meu pai, a gente recebia a famosa mesada, né? Dava aquele dinheirinho, a gente guardava, né? Tinha até dó de gastar ele. Colocava ali na... É sério. Não, mas é verdade, sempre... é verdade. Quem, quando era criança, nunca tinha seus desejos? Eu mesmo, que nem eu te falei, eu passei por vários, né? Nasci lá no sítio, trabalhei com meu pai lá, meu pai era agricultor, trabalhei com ele no sítio lá na roça até os 19 anos. Eu tinha as minhas vontades, tinha vontade. Sim. Só que assim, meu pai, a gente nunca passou necessidade. A gente não é não é uma situação dessa. Nunca passou necessidade. Mas meu pai, ele sempre ensinou a ir buscar. Eu me lembro assim, ó, eu tinha vontade de ter uma bicicleta. A gente era em 3 irmãos em casa. Então, se meu pai fosse dar, tinha que dar pros 3. E de repente não tinha condições de dar pros 3. Ir lá na loja, comprar 3 bicicletas novas e dar pros 3. Então ele falava, olha, se vira, vai lá. Então a gente ia lá, trabalhava, ganhava um dinheirinho lá no sítio mesmo, que nem eu tinha meus tios lá, meu tio plantava horta, outro plantava não sei o quê. A gente ia fazendo. Ia. Isso desde o que eu me lembro, desde os 6 anos de idade. Eu lembro que uma vez na escola, minha mãe foi lá e comprou uma bolsa. E eu odiei a bolsa era feia, eu não gostava da bolsa. Aí ela falou, você quer outra? Então você vai lá e compra. Aí meu tio, ele plantava na época maracujá. Naquela época, eu plantava maracujá. Aí ele falava assim, ó, se for lá ajudar o tio a catar o maracujá lá que ele levava trazia aqui pro Ceasa, né? Naquela época eu te dou R$1. Aí a caixa. Não. A caixa como que era? Era R$1 pra ir lá ajudar. Gastava 3, 4 horas lá pra catar. Não entendi. Na época, né? Isso há 30 anos atrás. Não, tudo bem. Praticamente 25 anos atrás, mais ou menos. Né? Ele falava, eu te dou R$1. Aí eu já ia, quando eu ia na cidade, eu ia lá na papelaria lá, olhava a bolsa custa R$9. Eu tenho que ir 9 vezes lá pra ganhar esse dinheiro. E sempre foi desse jeito. Legal. É a mesma coisa na parte, que nem eu te falei, que nem você me perguntou, mas quando você foi mexer com a parte de áudio, de som, você entendia, você era formado, você tem... Não tinha. Eu comercializava, comprava e vendia, era o meu forte, né? E fui aprendendo. Tenho muitos amigos na área hoje que é profissionais, uns é engenheiro eletrônico, outro são profissionais da área, e a gente escuta eles falar e vai absorvendo e foi aprendendo, entende? E como eu fiquei praticamente interinamente 7 anos, mas mexendo praticamente 15, você vai aprendendo alguma coisa, entende? Então na hora que você fala alguma coisa, você não fala besteira, você sabe falar alguma coisa, você vai aprendendo e também praticando, entende? Isso é legal. Né? Ô, Júnior, uma coisa, Charolas, por que Charolas? De onde veio esse nome? Como que é? É uma pergunta que muitos fazem lá. De onde vem esse nome? De onde que saiu? Então, quando foi abrir o Charolas, não tinha nome, né? Ficou aquele... O que eu ponho? O que eu faço? O que eu coloco, né? Certo. Porque eu também sempre pensava uma coisa pra cair na mente das pessoas, né? Ficar gravado, né? E hoje eu escuto muito assim, você sabe aquele lugar lá onde que tem aquela planta? No Charolas, já fala. Entendi. Então eu vejo que deu resultado, uma coisa que deu resultado. Aí eu não sabia o nome que eu colocava. Eu ia pôr, né, na verdade. Aí eu tive a ideia eu peguei e fiz um grupo de WhatsApp, coloquei os amigos mais próximos, familiar, alguma coisa ali. E falei, gente, tô com um problema. Tô abrindo um outro negócio aí, né? Como todo mundo tá sabendo aí. Só que eu não sei que nome dá pra esse negócio. Aí começou lá, e o Michael Agitado falou, mas eu faço põe Charolas, velho. Então, mas esse Charolas vem da onde? Como que surgiu o Charolas? Como que esse grupo então, o Charolas decidiu Charolas? O Charolas vem lá da infância, né? É um apelido de escola. Um infeliz, né? Um amigo meu que me pôs. Essa história foi o seguinte. Eu fui passar um final de semana, quando eu estudava, o Diego Melhorança lá, que é filho do Vandeir lá, sobrinho do Valdir Melhorança, que todo mundo conhece aí. A gente estudava junto e a gente é bastante amigo. Eu fui passar um fim de semana lá na fazenda deles lá, né? Tinha
a famosa quermesse lá do Santo Antônio. Lembro. Aí na sexta-feira eu fui pra lá, no sábado era a quermesse, né? Já passei o final de semana lá com eles lá. E naquela época, o pai dele e o tio dele lá, eles tinham investido lá num gado, lá num boi, nos reprodutores lá, uns boi, pra colocar no meio da vacada lá, a criadeira que eles tinham. Era da raça charolês. Era um cruzamento, se eu não estiver enganado, acho que era um cruzamento industrial da raça charolês com Nelore. Pra sair um gado mais encorpado, um gado mais forte, mais pesado. Sim. Aí né, a gente tava lá na fazenda à tarde e falou: ô Júnior, vamos ir pra você ver ali os garrotes ali, os boi que o meu pai comprou pra você ver que bonito que é. Aí a gente montou nos cavalos lá, eu, o pai dele, o irmão dele, os primos dele lá, o pessoal que eles moravam tudo ali na fazenda lá. Aí fomos lá ver, né, olhando lá, né, e realmente era bonito, era um boizinho. Eles eram curtos, mas eles eram fortão, né? Trancudinho. Aí conversando, ele olhou pra mim e falou: ô Júnior, você tá parecendo aquele boi charolês de forte ali. Aí chegou na segunda-feira na escola, ele começou a me amolar com esse negócio de charolês. Só que eu nem ligo, sabe? Sou tranquilão de boa. E todo mundo foi. No entanto, hoje, vamos supor, se você chegar lá em Bernardes lá e perguntar: você conhece o Júnior, o Jubilato? Alguns vai conhecer, mas a grande maioria não. Agora você falar: o charolês, o que mexia com o som lá. Aí todo mundo Aí já familiarizou, todo mundo já sabe quem é. Ah, então o Charolas Restaurante veio por causa desse apelido. Aí quando você jogou. Charolês, que ele me apelidou por esse apelido. E Legal. depois, esse apelido aí eu carrego há mais de 20 anos. E o pessoal abreviou, né? Charola, ficou como Charola. E aí quando você jogou no grupo lá do WhatsApp, da família, né? Aí eles decidiram. Eles falaram assim: todo mundo te conhece como Charola, Charola. Então, assim, vai te ajudar bastante. Você vai colocar e falar assim: o Charolas, quando vê o nome, né, em alguma publicidade, alguma coisa, já vai entregar. Falar: será que é o Charolas lá? Entende? E foi o que aconteceu. Verdade. Hoje, na hora né, depois de 4 anos, vai fazer 4 anos agora que a gente abriu o Charolas, todo mundo na hora que fala o Charolas, já interliga a minha pessoa, já sabe. Com certeza. Ficou a marca, é tua marca, Júnior. É tua marca. É a minha marca. Ô, Júnior, o que te inspira? Onde você tira essa motivação de continuar? Não, tem que ir pra cima e vamos. O que te inspira a empreender? Porque um empreendedor não dá pra explicar pro outro. Ou ele é ou ele não é. Cara, a minha mulher fala que tem horas que eu sou meio louco, né? Porque eu durmo e acordo com umas ideias que ela fala: não sei de onde você tira isso. Entende? Mas eu acho que vem de cada um isso daí, o empreendedorismo. Né? Porque o verdadeiro empreendedor, dependente, que nem eu, de pequeno porte, ou até mesmo um grande aí de sucesso, que nem a gente conhece vários aí, ele não para. Entende? Ele não, a sempre mente dele ele não para. Ele sempre vai estar inovando, ele sempre vai estar agregando, independente se ele, vamos supor, ele tem uma marca só ou ele tem vários empreendimentos, ele nunca para. Não para. Né? No entanto, que muitas vezes você se depara aí com pessoas que você, no seu dia a dia, no cotidiano, você fala assim: mas fulano também é dono daquela empresa, talvez ele investe em várias empresas nos segmentos e você nem imagina que por trás daquele empreendimento está envolvido tal pessoa. Entende? Verdade, é isso então, mesmo. O empreendedor, ele é desse jeito, ele dorme, ele acorda com ideias, se ele tiver condições financeiramente de pôr em prática, ele vai tentar. Primeiro ele vai fazer um planejamento, Sim, né? ele vai fazer um estudo. Eu sempre faço estudo, eu sempre vou fazer uma coisa, eu vou ali, tento, faço que nem... Eu vou inventar uma porção nova lá. Eu vou lá, analiso. Eu não paro. Que nem eu invento, reinvento e vou ali. Mas é que nem eu falo, o verdadeiro empreendedor, ele nunca para. A mente dele nunca para. E nunca vai parar. Ele não se aposenta. Ele só se aposenta na hora que Deus levar ele. Entende? E me fala uma coisa, Júnior. Você falou que de domingo, às vezes, você tá indo. Você sai com a sua família, você vai num restaurante, vai em alguma coisa e tal. Quando você vai comer fora, você fica olhando os pratos, alguma coisa, observando. Demais. O que dá pra copiar, o que não dá, ou pra ver se vale a pena, não vale. É que nem eu falo, né? Que nem assim, mesmo que nem eu não inventei nada. Sim. Eu aprimorei alguma coisa que eu vi. Eu mesmo que nem assim, fala assim: foi o Júnior que criou a panceta. Não fui eu, nem sei quem que criou a panceta. Sei. Mas eu vi, eu sempre vejo e repagino. Entende? Talvez eu vejo que nem... Eu vi a panceta, quando eu vi ela, que eu nem imaginava em ter os charolas que eu fazia ela em casa e tal. Eu vi ela no YouTube, num canal lá de culinária, lá de comida, lá que eu gosto de assistir lá.
Nem tem hoje Sei, vários aí no YouTube. Eu vi. Mas aí, quando eu fui fazer, eu falei, vou fazer do meu jeito. Então, várias coisas que eu tá vou certo. fazer, talvez eu tire uma ideia dali e tal. Eu sempre Outra gosto. daqui, outra Exatamente. dali. É que nem eu falo, a gente não é criador de nada, a gente repagina, né? Tem E- alguém que criou, que fez, né? Sim, Mas que nem assim, a gente vai repaginando, vai tendo ideias. É que nem eu falo, pô, isso é bom que é benéfico, né? É sinal que tá dando certo, né? lógico, É que nem lógico. assim, E você inventa muito prato? Tá inventando algum? tem Tá- umas novidades pra sair lá. Umas coisas novas lá. O pessoal tá até me cobrando lá que. Vai sair na rede social. Vai. Ô, pessoal, o Instagram do Charolas vai estar depois na descrição. Não, a gente Fica A sossegado. gente vai ter que fazer uma repaginada esse ano lá no Charolas lá, porque eu não gosto de ficar Muito tempo. parado, entende? Tem Bacana. coisas guardadas lá que já tem uns 6, 7 meses que tá parado. Aí entrou um ano que eu ia entrar em prática, começou a chuva, né? Foi, choveu a chuva, demais. A chuva É. esse ano meio que Deu deu uma uma trégua. É uma benção, né? Tava Sim, precisando, né? Mas choveu até um pouco a mais do que esperado. Então tá parado. Agora com essa estabilizada aí no tempo aí, a gente vai começar a fazer umas reformas lá, umas coisas lá pra colocar em prática essas ideias aí que o pessoal acha que vai gostar. Nossa, vai anunciar nas redes sociais aí, o pessoal vai lá, com certeza. O pessoal depois vai falar, eu vi lá no Ed Conexões, ele falou mesmo lá que ia fazer uns negócios meio louco lá. Ô, Júnior, deixa eu falar uma coisa pra você. O cara vai empreender. Sim. O que ele tem que estar preparado que ele vai tomar umas lambadas aí do negócio, independente da situação? O que ele tem que... Por mais que ele planejou, por mais que ele rabiscou lá, falou, tá certo, não tem como errar. Ele pode ter certeza que algum imprevisto pode acontecer. Vai acontecer, né? É que nem eu falo, o futuro é uma Com incerteza. certeza. Os O camarada... que você pode garantir é agora, o presente. Falar, toma aqui, ó. É verdade. Daqui 10 minutos você não pode prever nada. A gente pode simplesmente terminar aqui, abrir a porta e sair ali, pode acontecer um ping-pack e morrer. Então, assim, o prever o futuro é incerto. É incerto. A gente, que nem eu falo assim, eu sou uma pessoa bem planejada, eu gosto de fazer minhas coisas tudo certinho, entende? É que nem eu falo assim, veio a questão da pandemia, desestabilizou a vida financeira de todo mundo. De todo mundo. Muita gente. Principalmente da gente que tem comércio. Porque eu sou uma pessoa assim, eu gosto de levar minhas coisas certo em dia, que nem, por exemplo, posso até dever alguma coisa pra alguém, não nego. Mas assim, eu procuro rapidamente poder acertar aquilo ali, entendeu? Então a pandemia, ela desestabilizou muito a vida financeira das pessoas. Não é do dia pra noite que isso volta ao normal. Entende? A gente saiu da pandemia, pensou que ela ia acabar, não. Ver essa crise aí econômica aí que tá atingindo todo mundo. Tá. A parte aí de quem vive no comércio, que nem eu aí, ou vários aí, tudo subiu. Você não consegue repassar totalmente isso pro cliente, porque se você for repassar, fica inacessível. Entende? Verdade. Eu mesmo, se eu for passar todos os reajustes que eu tive na minha matéria-prima, eu não vou ter mais cliente, ninguém vai frequentar lá. Então, assim, tipo, fica muito além, entende? Então você tem que ir tendo um jogo de cintura, tem que ir tentando correr atrás de preço, tentando inovar. Então é bem complicado. Então aquela pessoa que nem fala, vai investir pensando só em alegrias, Nem vai. é melhor ela nem gastar o dinheiro dela, Nem vai. porque tem os contratempos. E tem contratempos feios, entende? Tem hora que, de repente, acontece coisas assim, porque assim, quanto maior o seu negócio, maior as despesas. Também. Maior os gastos, maior o investimento, maior o maior giro, risco. entende? Então, uma hora que de repente freia, que nem eu mesmo agora com esse início de ano, eu sofri bastante com essa chuva aí. Freia a parte do movimento. Eu que dependo da área externa lá, o pessoal gosta de sentar lá fora, lá que nem você viu lá, a parte externa lá, o pessoal gosta de sentar, tomar uma cervejinha. Ali, como é aberto, quem é fumante pode fumar. Então, o pessoal gosta bastante. Então, assim, choveu, como meu público é um público familiar, ele não sai. Não vai dar pra ir. Entende? Que nem, por exemplo, você tem lá na sua casa, lá, tem criança pequena, você tem sua mãe, seu pai que é idoso, de repente, tá chovendo, você vai tirar seu pai, sua mãe, vai pegar uma gripe lá, tomar uma chuva. É perigoso. Né? Sair com um tempo chuva. Fala, não, vou ficar aqui em casa, né? Pede alguma coisa ou inventa alguma coisa. É verdade. Entende? Então, acontece muito isso. Só que as contas, elas não param. Verdade. As despesas, elas não param, elas vêm. Então, é que nem eu falo, você tem que ter um equilíbrio.
Tem que saber disso aí, né? Um jogo de cintura, um psicológico, você vai inventando, inovando, vai tentando chegar até o cliente. Se ele não vem até você, você vai tentando chegar até ele. E que nem eu falo, empreender é bom, mas você tem que ter a sabedoria. Ô, Júnior, o pessoal de casa que quer empreender, ou alguém o que você poderia dar uma dica final aí para eles nessa câmera aí? Queria dizer que, assim, para você que tem seus sonhos, né? Todo mundo tem seus sonhos de empreender alguma coisa, né? De repente trabalha aí assalariado, fala, não, eu queria dar um upgrade na vida aí, queria dar uma melhorada, eu tenho vontade de, vamos supor, a mulherada aí abrir um salão, ou a parte dos meninos aí, um quer ter uma oficina de moto, outro uma oficina mecânica e tal. Então não perca tempo, é que nem eu falo assim, uma coisa que eu perdi foi o medo, entende? Se for ter que errar 10 vezes e voltar pra trás, eu volto, não tem... Isso é empreendedor. Entende? Porque assim, tipo, se você não arriscar, você não vai saber se vai dar certo. Verdade. Lógico, você tem que arriscar dentro da sua sabedoria, que eu sempre falei aqui no começo. Fazer um planejamento, ter mais ou menos uma base, entende? Mas arrisca, entende? Arrisca, seja responsável, se dedique, entende? Porque eu falo assim, as pessoas, de repente, ela quer empreender, mas elas não querem sofrer. Porque empreender é sofrer. Aí não dá, é verdade. Entende? Empreender é sofrer. Entende? Você passa por várias coisas. Você passa pelas glórias, passa pelas dificuldades, mas no final dá tudo certo. Então, assim, resumindo, para quem tem seu sonho aí de ter seu negócio, de empreender, não perca tempo não. Vai lá, arrisca sim. Faça uma oração, pede para Deus aí, que sem ele a gente não é ninguém, né, cara? Ele sempre vai estar à frente, ele sempre vai ajudar. E todo mundo vai ter sucesso. E muito trabalho. Muito trabalho. Exatamente. Não pensa que vai chegar aí, agora eu tô tranquilo. Ó, vou te dizer uma coisa. Ai, meu Deus. Aí que vai trabalhar mais, né? Meu último registro foi em 2012 lá no Zé. Depois eu fiquei um ano lá na outra empresa lá de alto-falantes. Lá chegou, porque tava começando, formando empresa e tal. Quando registrou, eu fiquei um mês. Não fiquei nem um mês registrado. Então eu falo de registro mesmo. Foi lá com o Zé lá. Tá completando agora. Vai fazer 11 anos atrás. De lá pra cá, nunca mais eu tirei uma férias. Trabalho de feriado. Principalmente agora no meu ramo. Sim. No outro ainda não. Ainda de feriado ainda conseguia folgar e tal. Pegava um feriado prolongado, ainda não abria e tal. Mas mesmo assim, ainda por telefone e tal, ficava atendendo cliente, tentando, né? Mas agora no Charolas mesmo, o Charolas ele funciona de segunda a sábado, independente de feriado ou tal. Ou não, você tá lá no batente. A nossa folga é no domingo, né? Os colaboradores que trabalham lá, a gente escala, depois é tudo certinho, né? Mas a gente abre todos os dias. Então é que nem eu falo assim, talvez a pessoa ela quer empreender, mas ela não quer ter a responsabilidade de empreender. Então fica quieto. E o empreendedor ele tem as responsabilidades. Exato. Se você for pôr na sua cabeça, é porque eu vou entrar às 7 no meu negócio, 5 horas eu vou abaixar a porta e vou embora. Se você não se esforçar, não se dedicar, aí não vai. Não dá certo. Ô, Júnior, ficou alguma coisa que você queria abordar para trás? Nós batemos um papo bem trajetório da sua, destacamos bastante do Charolas. Ficou alguma coisa? Não, tá tranquilo aí. Tá tranquilo? Tudo certinho. Acho que abordamos bastante, né? Pessoal, quer comer uma porção, uma panceta daquela lá? Olha aí, ó. Tilápia, vai no Charolas. Entendeu? Chega lá e depois. E inclusive agora tá na promoção, né, Bruno? Aí. Promoção é o que mais tem no Charolas, semanalmente. Aí. O pessoal que seguir a gente lá no Instagram, né? @charolas com 2 S no final lá. Só achar a gente lá, tem promoções semanalmente lá, tem um monte de coisa bacana, delivery, mesa, tem bastante coisa. Tem essa daí também do aniversariante. E daqui a pouco chega mais ainda, vai ter as novidades. Bacana. Aí deixa nós interagido aí nas redes sociais. Sim. Vamos estar juntos aí. Com certeza. Pessoal, esse foi o nosso Ed Conexão de hoje, história de empreendedorismo do Júnior, proprietário do Charolas. E a semana que vem tem mais conexão de empreendedorismo. Um abraço, até a próxima. Um abraço, galera.